Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. Olá, o Papo Literário de hoje está sendo apresentado aqui do Museu da Indústria no centro de Fortaleza, que tem como objetivo preservar as memórias de 5 séculos de desenvolvimento industrial no Ceará. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse equipamento cultural. Veja o que teremos ainda mais nesta edição. Você vai conhecer as máximas rodericianas do escritor e professor de literatura Roderick Sass. Tem também o novo livro do autor amazonense Antônio Miranda, Infinitas Pontes. Nossa entrevista especial é com o jornalista Alexandre Greco, que vai falar sobre a primeira fresta literária. E tem ainda uma homenagem à Patativa do Assaré. É tudo agora no Papo Literário. Nós estamos aqui na exposição permanente do museu, que contém elementos que representam a cultura do gado, como a prensa e a máquina de costurar couro. Você já ouviu falar no termo literário máximas? Elas podem ser sinônimo de pensamentos, preceitos, dogmas, ditos, sentenças e muitas outras definições. O escritor e professor de literatura, Roderick Sass, vem fazendo sucesso com as máximas na internet, que acabaram virando livro publicado pela editora Caruá. Ele recebeu do pai o nome de Roderick, em homenagem ao personagem do conto A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. E com esse nome literário, estava mesmo predestinado a ser um escritor. Professor de literatura, Roderick Sass escolheu escrever máximas, um tipo de construção literária curta e filosófica. As máximas se caracterizam por serem frases curtas que sintetizam pequenas verdades, ou verdades autorais, pelo menos. Eu me inspirei inicialmente nas máximas que Machado de Assis escreveu em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O personagem Brás Cubas tinha algumas máximas e eu, como fã de Machado de Assis, comecei a soltar na internet algumas dessas frases que eu ia criando, com numeração própria e tudo mais. Os leitores das redes sociais logo solicitaram do autor um livro físico com essas máximas, que foi publicado pela editora Caruá. Eu tenho outros materiais prontos que posteriormente eu espero poder vir a publicar, mas as máximas têm essa forma moderna, sintética, de atingir ao público. E o sucesso dessas máximas na internet, no meu Facebook, foi que fizeram com que as pessoas pudessem acompanhar e ver a ideia de fazer a publicação. O prefácio do livro Máximas Rodericianas é do famoso Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. Eu sou fã do Biquíni Cavadão desde a minha adolescência e acompanhava a banda no início através de cartas, quando ainda se correspondia por caixa postal. E com o passar do tempo, esse contato por cartas virou algo físico nos shows deles. E me tornei um grande fã deles. Assim, a início eles me reconheceram pela diferença do nome e pelo fato de eu ser um dos únicos aqui do Ceará que gostava da banda, no princípio. Hoje eles são um sucesso em todo o Brasil. Mas a proximidade nos trouxe esse contato e a leitura do material um do outro. Eu lia as letras das músicas deles, usava na minha sala de aula como exemplo para os meus alunos. No sentido inverso, o Bruno lia as minhas máximas no Facebook. E aí pintou a ideia do convite, de quem sabe ele pudesse fazer essa homenagem, já que ele já tinha me homenageado antes, quando eu participei da gravação do DVD do Biquíni Cavadão aqui em Fortaleza. Eles têm o hábito de chamar um fã para cantar no palco durante uma determinada música, e no dia da gravação ele simplesmente apontou para mim no meio da plateia e me fez subir. Eu já estava previamente escolhido para cantar com eles. Então eu subi ao palco e cantei, ficou registrado no DVD a minha participação cantando com eles. Bom, cantando é modo de dizer, não sou cantor, mas estava lá registrado a minha participação e foi um momento absolutamente emocionante para quem gosta de uma banda. Um dia a monotonia toma conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Roderick faz uma observação. O fato das máximas serem curtas não tira a profundidade delas. Aumenta a profundidade o fato de ser curto. O poder de síntese
é algo muito importante. O próprio Machado de Assis, né, provou isso nos seus capítulos curtos, nos seus romances. Então, quando a gente busca a sinteticidade de uma frase e, ao mesmo tempo, trazer uma mensagem, isso causa um certo impacto no leitor e é o que faz com que a gente possa ter um objetivo, que é mexer com a pessoa de alguma forma. O autor deu uma canja, lendo 2 máximas para a gente. Eu gosto da número 882, que diz: solidão a 2 é dueto de monólogos. E tem outra ótima para quem trabalha com a literatura, que é a número 924, que diz: o maior prêmio de quem lê não é entender o pensamento alheio, mas reinventar o próprio. Se você deseja adquirir o livro Máximas Rodericianas, anote o e-mail roderictgsas@yahoo.com.br ou Facebook Roderic Sas e ainda pela editora Caruá. E aqui está representado o ciclo do algodão com a balança de pesar fardos. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o escritor e compositor César Barreto. Anote aí a dica literária dele. Olá, minha gente. Aqui é César Barreto, músico de Baturité, de Limoeiro, de Crateús, de uma banda do norte. Minha dica literária do momento, e que me acompanha há 40 anos, é o livro Nordestinados, do Marcos Acioli, que foi relançado agora depois de 45 anos e que trouxe também o CD Nordestinado junto. É poesia do Nordeste, para o Nordeste e para o mundo, porque nordestinados somos todos nós. Olha só, e você sabe como era fabricada a cachaça antigamente? Pois é, a cana-de-açúcar era colocada em um alambique como este daqui, processada e transformada em aguardente. E nós recebemos um e-mail do assessor de imprensa, Plínio Camilo, divulgando o lançamento do livro Primeiramente, organizado por Sônia Navarrete e Vanessa Farias. Trata-se de uma coletânea de contos que fala de diferentes visões durante uma manifestação fora Temer, na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil. O lançamento será no próximo dia 15 de julho, na Sensorial Cerveja, Café e Discos, na Rua Augusta, 2389, em São Paulo, às 4 horas da tarde. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail: papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E este aqui é o tear de madeira utilizado para a fabricação de redes. E atenção para o resultado do concurso A Arte de Fazer Versos, promovido pelo Papo Literário. A primeira colocada é Rosa Virgínia Carneiro de Castro, com o poema A Pureza Primorosa do Instante. Em segundo lugar, temos Célia Maria Gonçalves Miranda de Souza, com o poema A Arte de Fazer Versos. E o terceiro colocado foi Valdir Santiago, com o poema Se Essa Gente Mudasse de Procedimento. Parabéns aos vencedores. Podem vir à TVC para receber seus kits na próxima segunda-feira à tarde. Em breve, seus versos serão transformados em clipoemas. E neste espaço do museu, encontramos as famosas máquinas tipográficas utilizadas na indústria gráfica. E os visitantes também podem conferir algumas publicações de grandes escritores cearenses, como Raquel de Queiroz e José de Alencar. Após o intervalo, uma entrevista especial com o jornalista Alexandre Greco, organizador da primeira Festa Literária de Fortaleza. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. Estamos de volta aqui do Museu da Indústria com o Papo Literário. Você já viu um poço profundo de perto? Então, este daqui foi encontrado durante o restauro do museu e possui 9 metros de profundidade.
E nos dias 22 e 23 de julho, a Praça dos Leões será palco da primeira Fresta Literária. Nossa entrevista especial de hoje é com o organizador desse evento, o jornalista Alexandre Greco. Ele conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre essa novidade na literatura da cidade. Pois é, Soraya, é com prazer que nós recebemos aqui o Alexandre Greco, que é o idealizador da primeira Fresta, que é uma feira literária que acontece na Praça dos Leões. Como é que surgiu essa ideia, Alexandre? Essa ideia surgiu da necessidade de encontrar, de fazer um grande encontro das pessoas que produzem literatura aqui no estado. Não só que produzem, o pessoal, os mediadores de literatura, né? Que é fundamental. A gente vê que às vezes falta alguns espaços para que a gente encontre os poetas que estão nas comunidades fazendo poesia, para que a gente encontre os escritores que muitas vezes ganham os editais das secretarias de cultura, mas que às vezes a gente não tem acesso à obra deles, né? Então, assim, quem são essas pessoas? O que elas produzem tem um link com a cidade, né? E a gente precisa nos encontrar, a gente precisava de um ambiente menos, que eu costumo dizer assim, um ambiente menos sacralizado do que as salas, com ar-condicionado, os grandes eventos. Então a gente decidiu fazer a primeira, né, torcemos para que venham outras, mas a Fresta Literária 2017. Nós vimos assim, que existem vários saraus, por exemplo, nas periferias da cidade. A gente viu também que tinha um monte de gente falando coisas relevantes sobre a cidade através da literatura, porque não serão só autores, né, que estarão, é predominantemente de autores, né, mas também tem outras pessoas que vêm contribuir, né, jornalistas, tem pessoas que fizeram biografias, entendeu? E aí a necessidade que a gente viu era de fazer esse encontro, trazer isso para um local central da cidade, um local que é importante em termos de memória, né, que é ali a Praça dos Leões, o Lions Bar, ele fica ali cercado é o Museu do Ceará, a Academia Cearense de Letras, e a Igreja do Rosário, né? São 3 equipamentos tombados, se eu não me engano, entendeu? E que a gente viu a necessidade de estar ali no meio de todos esses equipamentos, fazendo uma discussão sobre literatura que fosse próximo do dia a dia da gente, né? Por isso que a gente escolheu uma praça pública, um restaurante, um bar, né? Que é ali o Lions, a gente vai fazer lá também, as principais mesas serão lá. Então o ambiente é esse, descontraído, né? Para que a gente possa se encontrar e falar de literatura, e um saber do livro do outro, teremos expositores também. Então a ideia é essa. Maravilha. Fala um pouquinho da programação. Como é que vai ser a abertura? Serão nos dias 22 e 23 de julho, né, desse mês. É um sábado e um domingo. A nossa ideia é começar a partir das 14 horas, tanto no sábado quanto no domingo, né? A ideia da gente é que tenham 2 espaços simultâneos, né? Um espaço que vai ser dentro do Lions Bar, né, onde as mesas estarão lá, e aí são mesas horizontalizadas, mesas de bar mesmo, onde os autores vão ali sentar, bater um papo, fomentar, né, o debate nas mesas e tal. E ao mesmo tempo, do lado de fora, a gente vai ter ali umas mesinhas com os expositores também, né? Nós teremos alguns expositores que vão estar vendendo livros e tal. Alguns desses autores que vão estar nas mesas também vão estar comercializando suas obras ali, né? E nós teremos também um espaço de sarau, que ele vai estar dialogando com as mesas, né? E teremos também uma música no fim do sábado e no fim do domingo também. Eu acho que vai rolar umas atrações musicais para a gente terminar, né, celebrando. E não deixa de ser poesia, né? Claro, não deixa de ser poesia. Inclusive, entre as atrações, entre as mesas, nós vamos ter no fim do sábado, uma das últimas mesas de sábado, é uma mesa chamada Mate-me Logo à Tarde às 6, que é um trecho de uma música do Belchior e que vai ser com Alain Mendonça, né, que é escritor, poeta, letrista, e o Ricardo Kelmer, que também é um escritor, compositor, e aí eles vão trocar ideia também sobre essa relação entre a música e a poesia, né? Nós vamos ter uma mesa no dia 23, domingo, é aniversário do Mário Gomes, né? E nós teremos uma mesa, Mário Gomes e seu Teto de Estrelas, que vai ser com a Ethel de Paula. Nós teremos uma mesa sobre os poetas das periferias, né? Vai ser uma mesa com a Nina Risi, o Renato Pessoa e o Jardson Remido. Nós teremos uma mesa, a Cartografia Amorosa de Fortaleza, que vai ser com o Júlio Lira,
né? Vamos ter também uma mesa sobre crônica no sábado, que vai ser com o Dimitri Túlio e o José Anderson Freire Sandes, né? Que é professor, que foi jornalista também do veículo de mídia. E assim vai, nós vamos ter também pessoas que vão vir de fora. Tem o Pedro Bomba, que é um poeta marginal, né? Um cara que tem uma poesia muito, muito forte, uma poesia nordestina muito forte, ali de Sergipe, está radicado em Belo Horizonte, vai estar com a gente também, fazendo a roda poética dele. Nós vamos ter também o Maílson Furtado, que é um colega que vem do interior, também escritor, ele vem da cidade de Varjota. Nós vamos ter também o professor Dilson Lages, que ele é do Piauí. Serão atrações recheadas. Nós vamos ter uma mesa também muito legal com o Romeu Duarte, que vai ser do Estoril ao Caisbá, o Andar do Bêbado, né? Uma mesa falando sobre a boemia da cidade também, porque ela é fundamental na nossa cultura. E assim, nós estamos recheando os 2 dias, ainda não está tudo fechado, a gente ainda está agregando outras mesas, outras atrações, outras intervenções também, né? E vai ser muito bonito. E quem quiser participar, a participação é gratuita, a entrada é gratuita? É gratuito, democrático. A ideia da gente é expandir esse universo literário, mostrar autores que estão aí em cena já há algum tempo e novos, né? Discutir a literatura, trazê-la para o cotidiano. Então tem que ser um espaço democrático, aberto, gratuito. Então as pessoas podem ir. A gente acho que vão ter umas banquinhas onde vai ter uma comidinha diferente e tal. A ideia da gente é que as pessoas consigam permanecer ou então circular, né, nesse horário entre as 2. Eu acho que o primeiro dia deve ir de 2 da tarde até umas 8 e pouco da noite, né? As mesas, depois daí a gente passa para outras atrações. Seria um clima assim da Flip? Talvez, uma cidade assim mais... Eu acho que dialoga um pouco com a Flip. Só que a Flip, ela tá num patamar tão grande, né? A Flip já faz residência literária, mas tem uma coisa da Flip ter uma relação com a cidade, né? E isso eu acho interessante e a gente busca também algo com isso. Tanto que o nome é Fresta Literária 2017, a temática é a palavra e a cidade. A ideia da gente é fazer esse vínculo entre a literatura e a cidade de Fortaleza, né? Parabéns. Vamos só terminar com um convite ao público para participar da Fresta. Eu convido todo mundo, quem quiser, quem gostar de literatura, quem não gostar e quiser conhecer os autores que a gente tem aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, que possam vir dia 22 e 23 de julho, é gratuito, é aberto, nós vamos ter várias rodas de conversa com temas diversos, né? E fica o convite para todo mundo, para vir, para ocupar a praça, para poder conhecer esses autores, para a gente celebrar esse encontro que vai ser a Fresta. Tá aí uma boa dica para quem gosta de literatura. E neste corredor estão alguns objetos curiosos que foram encontrados dentro do poço. No próximo bloco, o novo livro do escritor amazonense Antônio Miranda e uma homenagem ao poeta Patativa do Assaré. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Biblioteca do Museu da Indústria, que foi criada há quase 1 ano e possui mais de 1000 livros, com 36 assuntos catalogados. E o escritor amazonense radicado no Ceará, Antônio Miranda, está lançando o seu 3º livro, o segundo de contos. Publicado pela editora Lua Azul, a obra tem o título de Infinitas Pontes. O título do novo livro de Antônio Miranda, Infinitas Pontes, está ligado à origem e ao caminho seguido pelo escritor. Eu nasci em Manaus, moro aqui há 35 anos, e o Infinitas Pontes, que é o principal conto, são 10 contos, ele traça um relacionamento de uma criança que vem para o Ceará. E ele aborda até tarde da vida, velho já, ele já sem lembrança, eu não falo na palavra Alzheimer, mas o leitor lendo dá para entender isso, ele termina aqui no Ceará, numa praia. Então ele faz essa dicotomia dos 2 estados que eu tenho um relacionamento muito forte,
porque eu vim para cá com 20 e tantos anos, eu tenho uma lembrança muito forte. E do Ceará, né? O Infinitas Pontes, ele trata desse assunto. Além do conto que dá título ao livro, a publicação traz também histórias com temas bem diversificados e humanos. Tem um, por exemplo, que o nome dele é Pitoco, que é a história de um cachorrinho. Essas relações que as pessoas criam um amor tão grande pelo animal que ele passa a ser uma coisa importante na vida deles. Então, é um pouco dessa relação da morte de um cachorro, como é quando a família se apega muito, tá? Pitoco nele, né? Tem outro que é... A inspiração é a Clarice Lispector, que trata bem do relacionamento do ser humano, do lado psicológico, que no final você dá um desfecho de dúvida em relação à própria vida, como é a vida em si, né? Tá? Eu abordo diversos temas. Um tema também é a questão de uma criança que mora numa favela, que ele sabe jogar bola e ele, no final ele é um grande jogador de futebol. Uma história até que é comum. Se você procurar os grandes jogadores de futebol, são pessoas pobres, que vêm da favela, e é um risco muito grande na vida, porque se você não conseguir ser jogador, e é um funil muito grande, você acaba não sendo nada, porque você não tem estudo. Antônio Miranda falou pra gente sobre a evolução de seu estilo literário. Eu trabalho com áspera, eu não trabalho com travessão, por exemplo. Mas eu tenho um pouco de discurso direto. É praticamente a contagem toda na terceira pessoa do narrador que conta uma história. Geralmente meus contos são desse jeito. O autor Humberto Eco, ele tem um livrinho que ele escreveu por último antes de morrer, que é um ensaio, que é Confissões de um Jovem Escritor. E ele diz que é ele, com 50 anos, quando o nome da Rosa é feito com 50 anos. Embora ele tinha trabalhos em semiótica, na área da psicologia, mas o trabalho de escritor mesmo, de romance, de ficcionista, é Em Nome da Rosa. E é um livro fantástico, que tem vezes que como é que ele consegue tanta imaginação para fazer uma coisa que parece tão real e é ficcional. Então, ele coloca isso e aí eu me reporto, cada vez que, embora eu já não seja um jovem, né, minha escrita não é de um jovem, mas tudo que você escreve posteriormente, da primeira vez, você adquiriu uma maturidade. Eu acho que esse meu segundo livro está mais maduro em função da experiência do primeiro e do livro de poesia também. E como o autor também é poeta, nos brindou com trechos diversos do livro Exuberância. É adotado pela brisa, é assim. O olhar enxerga ao longe o verde do mar fascinante, como uma pintura sendo apresentada ao sonho otimista que foi conduzido pelas pernas decididas que caminhou no tempo 22 anos. Na dimensão do lugar de sotaque nordestino, a alegria e a coragem me levaram pelos braços, ao sertão ressecado vigiado pelo sol, onde a lua e as estrelas desenhadas no céu são vistas num palco de cenário grandioso de noite espetacular. Nessa estante estão revistas e livros que serão restaurados na biblioteca. Há 15 anos, morria um de nossos maiores poetas populares, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. Ele é nosso homenageado de hoje na Galeria dos Grandes Nomes. Segundo filho de uma família pobre que vivia da agricultura de subsistência, Antônio Gonçalves da Silva ficou cego do olho direito ainda criança por causa de uma doença. Com a morte do pai, quando tinha 8 anos de idade, passou a ajudar sua família no cultivo das terras. Aos 12, começou a fazer repentes. Aos 20 anos, recebeu o pseudônimo de Patativa do Assaré, por sua poesia ser comparada à beleza do canto dessa ave. Gravador que está gravando aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso e o meu repente. Mas, gravador, tu não gravas a dor que o meu peito sente. Foi descoberto declamando numa feira do Crato, em um programa de rádio. Publicou o primeiro livro em 1956. Com uma linguagem regional, sua escrita tinha um alcance universal. Sou poeta popular, são simples os versos meus. E sempre onde eu vou rimar, o principal tema é Deus. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. A fama de Patativa ganhou o mundo.
A literatura dele foi estudada na Universidade de Sorbonne, na França, mesmo tendo recebido diversas premiações, títulos e homenagens, tendo sido nomeado por 5 vezes doutor honoris causa. Patativa continuou vivendo em sua casa modesta em Assaré, com muita simplicidade, mas também com muito carinho e a admiração de todos. Foi casado com Belinha, com quem teve 9 filhos. Seus versos também foram imortalizados em várias músicas. Setembro passou, com outubro e novembro. E estavam sempre na ponta da língua, já que Patativa tinha uma memória fantástica. Para sair e dar fatal fadiga, do horrível jugo que cruel te obriga a padecer situação precária, lutai altivo, corajoso e esperto, pois só verás o teu país liberto, se conseguires a reforma agrária. Patativa da Assaré. A biblioteca também possui 6 computadores com acesso gratuito à internet para facilitar as pesquisas. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Décio Brauna, que fazem parte do livro Escrevivências, que é ilustrado com fotografias de Joel Neto. A narração é de Lana Soraya. O mal dos olhos dos homens é desver esse existir de dentro, esse que há por detrás da coisa osso, da coisa pele, da coisa vivente, morrente. Caminheira sobre o mundo, o mal dos olhos dos homens é não transver esses olhos dos homens. O Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais desta edificação que foi construída no final do século XIX e que já foi sede do primeiro clube social da cidade. O museu fica localizado em frente ao passeio público no centro de Fortaleza. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações no mundo das letras. Até lá!